Olá pessoal, eu sou Luiz Gustavo e no meu grupo estão o Antônio Wesley e o Eduardo Severino. Nós ficamos com o tema de a importância da física no combate à pandemia e tivemos orientação do professor Herbert. E agora vamos começar a nossa apresentação. Olá a todos que estão me assistindo. Eu me chamo Antônio Wesley Gomes Pinho, sou do módulo 2 de Licenciatura em Ciências Biológicas, IFP Campus Pedro II. E dando continuidade à nossa apresentação, falarei sobre a física óptica e sua aplicação na microscopia. Física óptica e a sua aplicação na microscopia. Bom, e o que seria óptica? A óptica é a parte da física que é responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. E os fenômenos relacionados à óptica, eles são conhecidos desde muito tempo, desde a antiguidade. Inclusive, existem registros de que em 2283 a.C. já eram utilizados cristais de rocha para observar as estrelas. Enquanto que na Idade Antiga, na Síria, já havia a lente de cristal e na Grécia eles utilizavam a lente de vidro para obter o fogo. Mas o grande salto no estudo da óptica ocorreu no século XVI. Galileu Galilei, que era um importante astrônomo da época, apresentou o primeiro telescópio ao mundo em 1609 e Isneu Descartes chegou com a lei da refração. Mas o trabalho mais importante dessa época foi a medição da velocidade da luz, que foi obtido por Bradley em 1728. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre a óptica foi Christian Huygens, que em 1678 apresentou a hipótese de que a luz seria uma onda. Em seguida, Isaac Newton deixou suas contribuições na área, como a teoria da variação do índice de refração da luz pela variação da cor, que pode ser observada na dispersão da luz ao passar por um prisma. Da esquerda para a direita, vemos Galileu Galilei, Isaac Newton e Christian Huygens. O fato de se considerar apenas a natureza corpuscular da luz representou um atraso muito grande nos estudos da óptica, que somente em 1801, graças ao experimento de interferência da luz realizado por Young, foi possível explicar a teoria ondulatória. E em seguida, por volta de 1815, Fresnel explicou a teoria da difração da luz também por meio da teoria ondulatória. Outro cientista muito importante para o desenvolvimento dessa teoria foi Foucault, que descobriu que a velocidade da luz ela era maior no ar do que na água. E essa descoberta ela chocava-se com a teoria corpuscular que afirmava que a velocidade da luz era maior na água que no ar. Foi de James Clerk Maxwell a principal evidência de que a luz comportava-se como onda eletromagnética, pois ele provou que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço era igual à velocidade de propagação da luz. A teoria de que a luz ela se comportava apenas como uma onda eletromagnética foi questionada no final do século XIX. Isso porque não era o suficiente para explicar o efeito fotoelétrico. Em seguida, Einstein utilizou a teoria de Planck para mostrar que a luz ela era formada por pequenos pacotes de energia, também conhecidos como fótons. E a partir dessa teoria, Arthur Compton demonstrou que quando um fóton e um elétron colidem, ambos se comportam como matéria.
E a partir de então, a luz passou a ser considerada como onda e como partícula, dependendo do fenômeno estudado. E essa teoria ela é denominada de natureza dual da luz. Nas imagens nós temos o telescópio, utilizado para observar as estrelas, o prisma usado por Isaac Newton e abaixo uma ilusão de ótica realizada no espelho. E os estudos da óptica, eles são divididos em duas partes, a óptica geométrica e a óptica física. Bom, na óptica geométrica se estuda a propagação da luz por meio dos raios de luz. E os fenômenos que essa área abrange são a propagação retilínea da luz, reflexão, refração da luz, espelhos e lentes. Já a física óptica, ela estuda o comportamento ondulatório da luz. Os fenômenos estudados por essa área são a emissão, a composição, a absorção, polarização, interferência e difração da luz. A óptica ela é uma parte muito importante da física que está bem presente no nosso cotidiano. E algumas situações onde ela se aplica podem ser observadas, como em instrumentos para corrigir defeitos visuais, como os óculos ou as lentes de contato. Instrumentos para observação, como microscópio, telescópio e lunetas, em câmeras fotográficas, filmadoras e etc., além do uso de espelhos. A microscopia. Neste caso, a microscopia ela pode ser dividida em duas. A microscopia eletrônica de varredura, MEV, e a microscopia eletrônica de transmissão, MET. Mas qual é o objetivo da microscopia? Bom, o objetivo da microscopia é a obtenção de imagens ampliadas de um objeto que nos permitem distinguir detalhes não revelados a olho nu. E a forma mais comum é a lupa ou microscópio estereoscópico, em seguida conhecido como microscópio óptico, que ilumina o objeto com luz visível ou ainda luz ultravioleta. E o limite máximo de resolução dos microscópios ópticos é estabelecido pelo efeito de difração devido ao comprimento de onda da radiação incidente. Mas, em geral, esses microscópios ópticos convencionais ficam, então, limitados a um aumento de, no máximo, 2.000 vezes. A imagem microscópica ela é caracterizada por 3 parâmetros: aumento, resolução e contraste. A microscopia eletrônica de varredura surgiu comercialmente em 1965 e, desde então, ela se tornou indispensável em muitos tipos de pesquisa. No MEV, a imagem ela é formada através de um feixe de elétrons que é usado para varrer o espécime, que é a amostra, o que emite os elétrons secundários. Interação de um feixe primário com a superfície de interesse. E o feixe de elétrons ele é produzido em vácuo para evitar colisão com moléculas de ar. E para os espécimes bem preparados, que são bons condutores, é vantajoso trabalhar-se com feixe primário de elétrons acelerados com 20 a 25 kV, pois ganha-se na resolução. Agora, com espécimes mais sensíveis, podem precisar de elétrons menos energéticos, abaixo dos 20 kV. E também é importante escolher adequadamente a distância de trabalho. Distâncias curtas, elas favorecem melhor a resolução. Distâncias curtas favorecem melhor a resolução, com certo sacrifício na profundidade do foco. Já o inverso
maiores distâncias de trabalho são necessárias para pequeno aumento, áreas e volumes grandes, garantindo bom aprofundamento de foco. E a microscopia eletrônica de varredura de alta resolução, usando canhão de emissão de campo, ela acaba fornecendo imagens da superfície e das estruturas abaixo dessa superfície. Já a microscopia eletrônica de transmissão, ela é importante para determinar o tamanho e a forma de estruturas cristalinas e amorfas, inorgânicas e biológicas. No caso dessas amostras cristalinas, também podem revelar a composição dessas partículas. E a formação de imagem no MET é uma projeção bidimensional dessa amostra, podendo haver assim uma sobreposição das linhas e áreas de interesse. A imagem final ela pode ser de campo claro ou campo escuro. Cada modo de imagem fornece informações complementares sobre a amostra. Enquanto que no campo claro, uma abertura ela acaba sendo acionada no plano focal inferior da lente objetiva, que permite a passagem apenas dos feixes diretos, não difratados. E as regiões correspondentes a estes feixes, elas surgem escuras na imagem, enquanto que regiões com nenhuma amostra de caminho do feixe aparecem mais claras na imagem. Enquanto que na imagem de campo escuro, o feixe direto é bloqueado pela abertura do plano focal inferior, enquanto que um ou mais feixes difratados passam pela lente objetiva e aparecem claros na imagem. E as regiões de feixes refratados que não foram coletadas, elas vão aparecer escuras na imagem. Os feixes difratados, eles têm forte interação com a amostra, fornecendo importantes informações como defeito na estrutura e tamanho de partículas. A maioria dos MET eles são utilizados no estudo de nanomatérias que dispõem de tensão de aceleração de até 300 kV. Embora os MET utilizados em biologia, em geral eles operam na faixa de 60 a 80 kV. No CETENI, conta-se com o Laboratório de Microscopia e de Microanálise, que é o LAM. Ele é responsável pelo gerenciamento da microscopia óptica, eletrônica, preparação de amostras e análise de materiais. O LAM ele possui à sua disposição as mais avançadas técnicas de caracterização microscópia, que vão desde a microscopia eletrônica de varredura em modo ambiente até a microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução. Lentes de aumento e microscópios. Os microscópios e as lentes de aumento são utilizados em diversas áreas de pesquisa, que têm por finalidade permitir que vejamos objetos que não vemos a olho nu. Bom, em alguns momentos de nossa vida como estudantes, fomos levados ao laboratório de ciência. E nesse laboratório encontramos diversos objetos. Dentre eles, um objeto chamado microscópio e outro com o nome de lupa e etc. E este último, ele também é chamado de lente de aumento. E a função desses equipamentos é nos permitir ver uma imagem maior do que a imagem que veríamos se estivéssemos olhando diretamente para o objeto real. Então, dizemos que o grau de resolução do microscópio, ele nada mais é que a menor distância na qual ele consegue distinguir dois objetos. Os óculos de aumento, eles surgiram na Itália por volta de 1200 e posteriormente se espalharam por toda a Europa. Historicamente, os primeiros instrumentos ópticos, eles foram construídos como lentes de aumento, sendo que ao longo do tempo,
por volta de 1200 é que vieram surgir os óculos de aumento. E após esse período, eles alcançaram toda a Europa. Já os primeiros microscópios produzidos foram no século XV e usavam uma única lente. Conforme as lentes de vidro elas foram sendo aperfeiçoadas, os microscópios também ganharam um poder de ampliação, embora não tão significativo. E esse poder de ampliação ele só foi melhorado graças à invenção do microscópio composto. E esse tipo de equipamento ele é formado por duas lentes ou dois sistemas de lentes, como é mostrado na imagem. E as lentes do microscópio composto são chamadas de lente objetiva e lente ocular. A função da lente objetiva a lente objetiva é uma lente que fica instalada bem próximo ao objeto que se observa. Já a lente ocular ela fica bem próxima do olho do observador. As características dessas lentes são as seguintes. A lente objetiva ela forma uma imagem real do objeto, enquanto que a ocular ela faz a ampliação dessa imagem real, formando uma imagem virtual e maior, sendo que ela também atua de lente de aumento, permitindo observar a imagem com mais detalhe. E a imagem final formada ela é invertida e maior. O grau de ampliação de um microscópio composto é, na verdade, o produto de ampliação de cada uma das lentes. Por exemplo, se tivermos um microscópio com uma lente ocular que aumenta 10 vezes e uma lente objetiva que aumenta apenas 40 vezes, o produto final dessa combinação é de 400 vezes. No microscópio composto, eles podem ter lentes intercambiáveis, ou seja, lentes que podem ser trocadas de acordo com a necessidade, situação, sendo possível escolher diversas ampliações utilizando o mesmo instrumento. Por exemplo, se o microscópio possui duas lentes objetivas, uma com aumento de 10 e outra com aumento de 100, e duas lentes oculares, uma com aumento de 3 e outra com aumento de 10, a ampliação final nesse microscópio poderá chegar a 1000 vezes. Então, para funcionar adequadamente, esses microscópios eles devem contar com um sistema para iluminar o objeto que esteja sendo observado ou sendo estudado. E os microscópios ópticos modernos também usam duas lentes oculares para permitir a visão tridimensional. Então, este era o conteúdo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. Olá pessoal, agora eu vou estar dando continuidade ao que foi dito antes. A física óptica, como a gente viu, ela estuda os fenômenos relacionados à luz e ela está presente na microscopia. E a importância dela na microscopia é que através do microscópio é o primeiro passo para começar o estudo de um vírus. Por exemplo, na sua composição, é pelo microscópio que é feita o mapeamento desse vírus. Aí descobrem-se suas estruturas básicas e a partir daí pode-se ter um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Agora a gente vai ver um pouco sobre os tipos de micróbios. A gente vai começar pelo microscópio óptico. Ele usa uma luz para iluminar a estrutura que está sendo observada e, através dessa luz, podemos observar por lentes a estrutura.
seja ela um vírus, seja ela o olho de uma mosca, seja ela qualquer coisa que seja observável nesse microscópio. Ele usa refração e oculares de vidro. E os microscópios fluorescentes funcionam no mesmo princípio dele. Só que a onda de luz que eles utilizam possui um comprimento diferente. O microscópio digital já é um pouco diferente. Ele é bem semelhante ao microscópio óptico, só que a diferença dele é que ele não usa oculares. Em vez disso, como a gente pode ver na imagem, é usada uma tela digital nele, nesse caso a de um notebook. Aí a imagem vista através da lente vai ser colocada nesse monitor para que possa ser vista mais detalhadamente. O microscópio estéreo utiliza duas objetivas para captar a luz e criar um efeito tridimensional para quem está observando. Mas um detalhe dele é que a luz que ele emite não vem por baixo do objeto ou da amostra que está sendo observada. Ela vem de cima. E também não é necessário fazer a preparação de uma lâmina com o objeto antes. Basta colocar no microscópio que você já vai conseguir ver ele de uma maneira boa. Aí isso torna ele um microscópio bem versátil para se trabalhar. E claro, o fato de que você pode ver em 3 dimensões com ele também torna ele um microscópio mais detalhista, digamos assim. O microscópio composto possui duas lentes convergentes, esféricas, e uma dessas lentes é a objetiva e a outra é a lente ocular. E enquanto que a lente objetiva possui uma distância focal de milímetros, a lente ocular já possui uma distância focal de centímetros. A gente tem também o microscópio eletrônico, que temos dois tipos, que são o de varredura e o de transmissão. Nesse caso, o de varredura, ele tem esse nome porque ele emite um feixe de elétrons na amostra que está sendo analisada. E é como se ele estivesse varrendo a superfície da amostra, e os sinais dessa varredura vão ser transmitidos para um computador. Aí, semelhante ao microscópio digital, a gente vai ver esses resultados em uma tela. O microscópio eletrônico de transmissão, ele emite um feixe de elétrons, e esses elétrons vão interagir com a amostra. Mesmo ela sendo muito fina, eles interagem com ela e atravessam ela, e assim eles formam uma imagem que será mandada para um computador e a gente vai poder analisar essa imagem a partir disso. E agora veremos como o microscópio é importante para o estudo dos vírus. Nesse caso, hoje em dia a gente já sabe que a vacina é uma realidade. Tudo bem. Só que
Para chegar até essa vacina, houve muito estudo. E o microscópio é um dos primeiros caminhos para que esse estudo seja feito. Aqui a gente pode ver uma imagem do novo coronavírus visto num microscópio de varredura. As imagens são em preto e branco, mas quando elas são geradas, uma equipe faz uma colorização delas artificialmente. Nessas imagens, a gente pode ver aspectos gerais do vírus, como o tecido dele e algumas estruturas básicas dele mesmo. A partir disso, podem ser feitos estudos mais aprofundados sobre eles. Nessa imagem, a gente pode ver uma imagem do novo coronavírus feita num microscópio de transmissão. A gente pode ver um pouco da estrutura dele e a gente pode ver que ele tem uma espécie de espinhos, conhecidas como spike. Esses espinhos vão formar o que se chama de coroa, e é daí que vem o nome do vírus, que é corona. Aí essa estrutura, essa coroa, ela é a responsável por se agarrar na membrana celular e daí ocorre a penetração do vírus nas células. Então, pessoal, isso foi um pouco da importância do microscópio e um pouco sobre os principais tipos de microscópio existentes. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e tchau. Olá, sou Eduardo Severino dos Santos, aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Piauí, campus Pedro II. Irei dar continuidade a esse trabalho falando sobre tomografia computadorizada para diagnosticar a Covid-19. Mas antes de irmos para... Antes de começar a falar sobre sobre tomografia computadorizada, irei fazer uma breve introdução sobre física das radiações. E o que é radiação? A radiação ela é um processo físico, né, de emissão, ou seja, de saída e de propagação e deslocamento de energia, né, por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo ele pode ocorrer, né, em meio ao material ou no espaço, no vácuo. São exemplos de radiações, né, bastante conhecidas e comentadas, que são o alfa, o beta, gama, o raio-x, ultravioleta, a luz visível, ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas e etc. As radiações elas são classificadas, né, de acordo com a origem, né. As radiações elas são classificadas em naturais ou artificiais. As radiações, as fontes naturais, né, são radiações, né, que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana, né? E isso ocorre de forma espontânea. Entre alguns exemplos de radiação natural, temos a radiação nuclear, né? Eliminada do interior do núcleo do átomo de um elemento químico.
Elementos radioativos naturais, né, eles podem ser encontrados em rochas ou em sedimentos, por exemplo. Outro exemplo de radiação natural, né, são as radiações cósmicas, os prótons, os elétrons e os nêutrons, os mesons, os neutrinos, núcleos leves e radiação gama, né, que são proeminentes, né, que são provenientes de explosões solares e estelares. Já as fontes naturais, as radiações naturais, artificiais, digamos assim, elas são produzidas, né, a partir de equipamentos elétricos, nos quais esses equipamentos de partículas, como os elétrons, eles são acelerados. E é o caso, né, dos tubos de raio-x utilizados em radiodiagnóstico. Existe também as radiações produzidas a partir de equipamentos, né, não elétricos, né, que são elementos químicos irradiados, né, a partir da aceleração de partículas. E isso só foi uma breve comentário sobre física das radiações. Agora irei dar continuidade ao conteúdo falando da tomografia, né, computadorizada para diagnosticar a Covid-19. A tomografia computadorizada ela passou a ser indicada pela CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, em casos específicos e com recomendação médica. Para o diagnóstico precoce do novo coronavírus, essa tecnologia permite que, através de imagens precisas do tórax, seja possível avaliar os efeitos da Covid-19. Essa mudança, né, ela ocorreu por causa da indisponibilidade de testes e da demora para obter esses resultados. Então, o que é a tomografia computadorizada? A TC é um exame de diagnósticos feito em 360 graus, de forma não invasiva. As imagens elas são produzidas através de um computador via radiação e que podem ser analisadas por qualquer ângulo. Essa tecnologia ela permite que os órgãos, estruturas, tecidos sejam vistos de forma mais detalhada que o método de radiologia comum. Os aparelhos de TC não são utilizados para os exames de rotina. O médico é quem solicita o exame conforme o caso histórico e as necessidades de cada paciente. No caso do novo coronavírus, a análise é feita em questão de minutos e é produzido uma série de imagens bem detalhadas do tórax. E por que o exame não é feito em todo suspeita de Covid-19? A CBR informou, né, que a TC do tórax é uma ferramenta de diagnóstico aliado para a Covid-19. Porém, afirma que a TC não deve ser utilizada no rastreamento da doença. A indicação pela CBR é que a tecnologia seja utilizada em pacientes hospitalizados, né, com recomendação clínica específica quando sintomáticos. Além disso, também, alguns médicos estão solicitando o exame para as pessoas dos grupos de risco, né, e que apresentem uma tendência bem maior de se manifestar futuras complicações no quadro clínico.
O que o exame da Covid-19 mostra? No início de uma infecção pulmonar, como por exemplo, não é observado nenhuma alteração no órgão. Porém, no que os especialistas chamam de fase 1 da doença, são vistos pontos nas regiões periféricas pulmonares. Já no caso de uma pneumonia causada por uma bactéria, como por exemplo, a imagem de TC fica consolidação, ou seja, uma mancha branca na área afetada do pulmão, como vocês podem ver na imagem, na primeira imagem. E esse aspecto ele não mantém a preservação das marcas broncovasculares. Já se a infecção é causada por um vírus, como no caso da Covid-19, o que aparece é diferente, descrito pelos especialistas como vidro fosco. E esse aspecto diferente da pneumonia, ele mantém a preservação das marcas broncovasculares. Existe alguma complicação por trás do diagnóstico do novo coronavírus? Sim, geralmente, né, em outras infecções virais, como por exemplo H1N1, também proporciona imagem de vidro fosco nos resultados de TC. É importante lembrar também que a maior parte da população infectada pelo coronavírus terá sintomas leves, ou até mesmo outras características como do abdominal forte, e de forte intensidade, diarreia ou dor de garganta. E isso dificulta ainda mais o diagnóstico. Algumas recomendações feitas para esse teste: para contatos assintomáticos de paciente com Covid-19, a OMS sugere não usar exames de imagem de tórax para o diagnóstico da Covid-19. Para pacientes sintomáticos com suspeita de coronavírus, de Covid-19, a OMS ela sugere também não usar exames de imagem de tórax para diagnóstico de Covid-19 quando o teste de RT-PCR estiver disponível com resultados em tempo hábil. O exame de RT-PCR é reação em cadeia de polimerase com transcripta reversa. Para pacientes sintomáticos com suspeita de Covid-19, a OMS ela sugere o exame de imagem no tórax para o diagnóstico da Covid-19 quando o teste de RT-PCR não está disponível. O teste de RT-PCR e também quando o teste de RT-PCR está disponível, mas os resultados eles demoram muito. O teste também de RT-PCR, quando ele também é feito inicialmente e é negativo, mas com alta suspeita clínica de Covid-19. O exame de imagem deve ser usado como um dos elementos, né, da análise diagnóstica, que inclui dados clínicos, né, e laboratoriais. Os pacientes com probabilidade de benefício são aqueles que apresentam sintomas ou sinais graves no exame físico. Existe também procedimento de emergência ou intervenções urgentes, como por exemplo acidente vascular cerebral ou necessidade de hemodiálise, ou também quando tem quadros que podem apresentar complicações da Covid-19, como pneumonia, trombose arterial pulmonar,
ou tromboembolismo, que precisam, né, ser internados independente do diagnóstico, como por exemplo a doença é grave ou provavelmente ela está progredindo para grave. Para pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19, atualmente não hospitalizados e com sintomas leves, a OMS ela sugere o uso de imagem de tórax além da avaliação clínica e laboratorial para decidir entre a internação ou a alta hospitalar. O exame de imagem, nesse caso, ele deve ser usado como um dos elementos, né, de avaliação do paciente, que inclui dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. Os pacientes com probabilidade de benefícios são os que estão em alto risco de progressão da doença ou que têm comorbidades associadas, como por exemplo diabetes, hipertensão, doença cardíaca, obesidade ou outras doenças crônicas, né, que podem descompensar ou tem mais de 60 anos de idade, e que convivem com indivíduos com alto risco de morbidade ou mortalidade associada à Covid-19, como por exemplo pessoas com mais de 60 anos de idade, imunocomprometidas, seja no lar, em casa ou em casa de repouso. E que moram também, né, em casas pequenas com famílias grandes ou em ambientes densamente povoados, onde o isolamento é muito difícil de implementar. Então, só para concluir esse trabalho, apesar, né, das dificuldades e incertezas em relação aos exames para a Covid, para o coronavírus, a tomografia computadorizada, né, ela está sendo tratada como uma das opções para o manejo do diagnóstico precoce da Covid-19. Então, era isso que eu iria trazer para vocês hoje e espero que tenham compreendido.